tarde, turma. E aí, como é que Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Espero também que estejam fazendo as atividades, tá certo? Estou notando que algumas pessoas estão deixando de me enviar as atividades, tá certo? Cuidado que isso vai valer ponto, viu? Então, minha gente, depois dessa pequena reclamaçãozinha, o assunto de hoje que nós vamos ver é relação entre tangente, seno e cosseno, tá certo? E essa relação ela é definida por tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa, tá certo? Então, professor, o que é isso aí? Como é que funciona? Vou explicar. Imagina que eu disse assim para vocês, ó, determine a tangente de 45 graus. E vocês não sabem qual é a tangente de 45, mas vocês sabem qual é o seno de 45 e sabem qual é o cosseno de 45. Então, tu pode pegar o valor do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e dividir pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E o resultado dessa divisão vai dar a tangente de 45. Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Porque o mesmo valor que está aqui em cima é o mesmo valor que está aqui embaixo. Exemplo, 10 dividido para 10 não é 1? 1 milhão dividido para 1 milhão não é 1? Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, já que são iguais, é 1. Coloquei até de propósito para ficar fácil essa explicação, tá certo? Então, quer dizer que a tangente de 45 é 1, porque a tangente ela é obtida pela divisão do seno pelo cosseno. Se eu quero a tangente de 50 e eu não sei, mas eu sei qual é o seno de 50, eu sei qual é a tangente, o cosseno de 50, eu posso pegar o valor que eu sei do seno de 50 e dividir pelo valor que eu sei do cosseno de 50. E a resposta vai ser a tangente de 50. Para mostrar a vocês, certo? De uma maneira que vocês possam entender mais, eu coloquei aqui um exemplo. Determine a tangente de alfa, certo? Sabendo que o seno de alfa é 1 meio e o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Então, veja só, eu quero saber a tangente de alfa, só que eu não sei qual é o valor de alfa, mas ele me disse qual era o valor do seno de alfa e do cosseno de alfa. Então, eu pego essa fórmula aqui, ó, a tangente de alfa que eu não sei, eu repito. Qual é o valor do seno de alfa? 1 meio. Aí eu venho aqui e coloco, ó, 1 meio. Isso aqui está sendo dividido por quanto? Pelo cosseno de alfa. E qual é o valor do cosseno de alfa? Raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu fizer essa continha aqui, eu vou ter a resposta, quanto é a tangente de alfa. Aí tem muita gente que está olhando aí a explicação e dizendo, ai meu Deus, como é que eu faço essa divisão? 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Veja só, a gente aprendeu lá no 6º ano que divisão de fração, porque isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração, a gente pode fazer assim, ó. Pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. Nós aprendemos que a gente também pode simplificar uma fração. Veja no numerador aqui, eu tenho 2, e no denominador aqui eu também tenho 2, eu posso já cortar. E eu fiquei com 1, aqui não é nem, sobre raiz de 3, tá certo? 1 sobre raiz de 3. Tem um problema, porque quando eu cheguei lá no 9º ano com vocês, eu ensinei a vocês, quando a gente estava estudando radiciação, que no denominador a gente não pode ter raiz, certo? Então, o que acontece?
eu vou repetir esse 1/2. E já que eu não tenho uma raiz de 3, se aqui fosse raiz de 4, beleza, a raiz de 4 é 2, eu já tinha tirado. Mas já que eu não tenho raiz de 3, o que é que eu faço? Eu multiplico aqui em cima por raiz de 3 e multiplico aqui embaixo por raiz de 3. Aí vai ficar assim, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então aqui vai ser raiz de 3 sobre... Qual é a raiz de 9? 3. E eu encontrei a resposta. Então a tangente de alfa, nesse caso, é raiz de 3 sobre 3. Recapitulando o que foi que eu fiz. Eu não sei que pela relação da tangente entre tangente, seno e cosseno, eu sei que tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Se na questão eu dei o valor do seno de alfa e eu dei o valor do cosseno de alfa. Para encontrar a tangente ficou fácil. Eu peguei o valor do seno e dividi pelo o valor do cosseno. Sabendo disso, ficou assim, ó, 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Quando a gente tem divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E ficou 2 sobre raiz de 3. Fiz aqui, ó, anulei esse 2 com esse 2, porque é como se eu tivesse feito 2 dividido por 2, 1. E 1 vezes 1 é 1 mesmo. E aqui embaixo ficou raiz de 3. O problema é que, se aqui eu tivesse o valor da raiz de 3, eu ia colocar a resposta e acabou. O problema é que eu não tenho uma raiz de 3 aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algum artifício para eliminar essa raiz de 3. É o que eu pensei. Se eu multiplicar embaixo por raiz de 3, vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, eu tenho. Mas já que é uma fração e eu tenho que permanecer essa igualdade, se eu multipliquei embaixo por raiz de 3, eu multipliquei aqui em cima também por raiz de 3, para que a igualdade permaneça a mesma, certo? Aí ficou 1 vezes raiz de 3 deu raiz de 3. E ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, que deu raiz de 9. A raiz de 3 eu não tenho, ficou aqui em cima, e a raiz de 9 é 3. Ô Deoclésio, mas em cima ficou raiz de 3. No numerador pode ficar, só não pode ficar no denominador, tá certo? O assunto é bem pequenininho de hoje, eu estou fazendo passo a passo para ver se vocês entendem, certo? A gente sabe que na sala de aula não só seria só esse, seria esse mais um bocado de assunto, né? Mas eu estou fazendo passo a passo. A atividade hoje é essa daqui, ó, da página 299, tá certo? O 36, o 37, o 38 e o 39, ok? Vou explicar a vocês como é que faz o 36, o 37 é da mesma forma, vou explicar a vocês como se faz a letra A do 38, usando a letra A do 38 você faz a letra B, e vou explicar a vocês a letra A do 39, que você vai poder fazer o restante do 39 com essa explicação. Vou pegar aqui meu livro só para ler para vocês, certo? Diz assim, ó, sabendo que o seno de alfa é igual a 1/3. Sabendo que o seno de alfa é igual a 1/3. Ele diz que alfa pertence a... Alfa está entre ali, ó, o valor do ângulo. 90 e 180 graus, certo? Determina o valor da tangente de alfa. Então, veja só. O que importa para a gente, de início? Saber o que ele quer saber a tangente e saber o que ele me deu. A informação que ele me deu, a principal é que o seno de alfa é 1/3. Se ele tivesse dado o cosseno de alfa, não era, minha gente, era só fazer essa fórmula. Então, o que eu tenho? Eu tenho que tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa, não é isso? A tangente é o que ele quer saber, o seno ele me deu. Se eu descobrir o valor do cosseno, eu resolvo a minha conta. Aí eu fico pensando, como é que eu posso fazer para descobrir o valor do cosseno? Porque na explicação é muito bom, todo professor faz isso. Ele explica com seno e com cosseno, é quando é no exercício, já não tem o cosseno, como é isso? Lembra que a gente estudou
relação fundamental da trigonometria, certo? Deixa eu vou até dizer a página qual foi. Página 294, certo? Que foi relação entre seno e cosseno. Relação fundamental da trigonometria, que diz, ó, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Não é? Eu não sei qual é o seno de alfa. Qual é o seno de alfa? 1/3. Então eu posso dizer aqui 1/3, mas só que aqui não está ao quadrado e esse está, então eu tenho que elevar ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, eu resolvendo essa conta, eu vou descobrir o cosseno de alfa. Quando eu descobrir o cosseno de alfa, eu coloco aqui na fórmula e descubro a tangente. Então, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vou separar o cosseno de um lado e os números do outro. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/4. Certo? Aqui, ó, eu sei que tem 1, então o MMC de 1 e 4 é 1, aí vai ficar o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 4, porque o MMC de 1 e 4 é 4. 4 dividido para 1 é 4, 4 vezes 1 é 4. 4 dividido para 4 é 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 4 menos 1, 3, dividido por 4. Mas eu não quero saber o cosseno ao quadrado de alfa, eu quero saber o cosseno de alfa. Então, eu tenho que tirar esse quadrado e colocar aqui. Aí vai ficar assim, ó. Cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 3/4. Raiz quadrada de 3 eu não tenho. Aí vai ficar raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Aí ficou assim. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ah, tá não, minha gente. Observa aí, ó. Aqui não tem corte não. Qual é o valor do seno? 1/2. Eu coloquei seno aqui o quê? 1/2 não, 1/3. Eu coloquei seno 1/2. Então, ó. Aquele velho errinho, né? Então aqui eu tenho que trocar por 3. E 3 ao quadrado vai dar 9. Não é isso? Aí aqui eu troco por 9, consertando. Certo? Poderia cortar aí e explicar tudo de novo a vocês. Mas não. Aqui, ó. Troco por 9. Troco por 9. 9 menos 1 vai dar 8. Certo? Aqui é 9. Raiz de 8. Aqui, ó. 9. E a raiz quadrada de 8 eu não tenho, repito. E a raiz quadrada de 9 eu tenho, que é 3. Então, pronto. Agora, por isso, a gente tem que ter atenção, sempre que a gente fizer uma conta, parar e ver se está tudo certinho, se a gente copiou as coisas certas, tá certo? Então, veja só. Descobri o cosseno de alfa. O que é que eu vou fazer agora? Certo? Se eu já tenho o seno e o cosseno, eu só vou descobrir agora a tangente. Então, venho aqui, ó. A tangente de alfa é igual ao seno. Qual é o seno? 1/3 dividido pelo cosseno, que é raiz de 8 sobre 3. Olha, divisão de fração. O que é que eu faço? A tangente de alfa é igual a 1/3 vezes 3 raiz de 8, porque eu repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Posso fazer o que eu fiz aqui, ó, cortar, certo? Aí ficou o quê? Tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz de 8. Lembra que eu falei que não posso ter raiz no denominador? Então, o que é que eu fiz? Eu pensei que raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz de 64. Então, a raiz de 64 eu tenho
Então, multiplico aqui em cima também por raiz de 8. Aí vai ficar assim, ó. Tangente de alfa é igual a 1 vezes raiz de 8 dá raiz de 8. E raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64. Aí eu venho aqui. A tangente de alfa é igual a raiz de 8, que eu não tenho, dividido pela raiz de 64, que eu tenho, que é 8. Dioclésio, dá para simplificar? Dá. Eu poderia dizer que raiz de 8 é a mesma coisa de raiz de 4 vezes 2. A raiz de 4 é 2. Aí esse 2 ia sair de dentro da raiz. Aí vai ficar assim. Raiz de 4 vezes raiz de 2, dividido por 8. Aí a raiz de 4 eu tenho, qual é? 2. Aí o 2 sai dentro da raiz, só fica só esse 2 e fica aqui, ó, sobre raiz de 8. Aí eu posso simplificar. Aqui eu posso dividir por 2 e aqui eu posso dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. Aí vai ficar 1 raiz de 2 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. Então a resposta é essa. Dioclésio, pelo amor de Deus, se eu cheguei aqui, eu não posso parar não? Vou deixar, pode parar, tá certo? Então o 36 é esse. O 37 é da mesma forma, só que ao invés dele dar no 37 o seno, ele te deu o cosseno, certo? E ele pede para tu descobrir o seno, mas tu vai fazer usando essa mesma fórmula aqui, ok? 38, o que ele diz no 38? Deixa eu ver. Ele disse que a tangente de x é igual a 4 terços. Eita, desculpa. A tangente de x é igual a menos 4. E ele quer saber o seno e o cosseno de x. Aí é bronca, né? Aí vê só. Antes, pelo menos, ele deu. Na explicação, o professor deu o seno e o cosseno. No quesito anterior, ele deu pelo menos seno. Com a fórmula de relação fundamental da trigonometria, a gente descobriu o cosseno e pôde descobrir a tangente. Agora, o professor endoidou de vez. O professor ele deu a tangente só e quer que eu descubra o seno e o cosseno. Como é que eu vou fazer isso, abençoado? Bem fácil, usando a relação fundamental da trigonometria. Chegou até canso. É tanta relação que para lembrar. Então, vamos primeiro só copiar isso. Eu sei que tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. A tangente de x é menos 4. Então ficou assim. Troquei tangente de x por menos 4 igual a seno de x sobre o cosseno de x. Aqui embaixo eu sei que eu tenho 1, não é isso? Então eu posso fazer meio pelos extremos. Eu posso dizer que o seno de x, porque 1 vezes seno de x é igual a menos 4 vezes cosseno de x, menos 4 cosseno de x. Pronto. Tenho isso daí. Então eu me lembro, eu vou apagar aqui a letra B, que depois quem vai fazer a letra B é vocês. Eu me lembro que a relação fundamental da trigonometria diz que, vai fazer nessa parte, seno ao quadrado de alfa, que nesse caso é x, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Eu não sei que o seno de x é igual a menos 4x ao quadrado, então aqui eu vou trocar o seno pelo cosseno, que é menos 4 cosseno ao quadrado, deixa eu ver, de x, mais o cosseno ao quadrado de x mais 1. Por quê? Eu troquei o seno de x pelo cosseno ao quadrado de x. Ela ficou assim desse jeito.
Aí menos 4 ao quadrado dá 16. Fazer de vermelho aqui, ó. Cosseno ao quadrado é o cosseno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ficou assim desse jeito. Certo? De novo, o que é que eu fiz? Eu peguei o seno, certo? E substituí pelo menos 4 cosseno. Aí, mas só que o seno está ao quadrado, então esse daqui, ó, ficou também ao quadrado. Então o seno que, voltando aqui, ó, eu peguei esse e substituí por essa parte, certo? Só que na fórmula aqui, esse seno ele está ao quadrado, então essa parte ficou ao quadrado, aí ficou assim, ó. Menos 4 ao quadrado deu 16, porque menos por menos é mais, e 4 vezes 4 é 16. Cosseno ao quadrado ficou cosseno ao quadrado de x, certo? Porque o x está aqui na frente. Aí aqui eu só repeti, ó. Aí vê só, o que é que eu estou pensando aqui? 16 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 17. Se eu tinha 16, ganhei mais 1, fiquei com 17 cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 17. O problema é que eu não quero saber o cosseno ao quadrado de x. Lembra que na letra B eu queria saber o cosseno? Aí eu venho e faço aqui, ó. Cosseno de x, que é o que eu quero saber, é igual a raiz quadrada de, porque esse 2 vem para aqui, vem na forma de raiz, 1 sobre 17. Cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1, é 1. E a raiz quadrada de 17 não tem. Lembra o que a gente tem que fazer? Multiplicar, já que o denominador aqui deu raiz, multiplicar aqui por raiz de 17 e multiplicar aqui por raiz de 17. Então, cosseno de x é igual a 1 vezes raiz de 17, que é a raiz de 17. E raiz de 17 vezes raiz de 17 é a mesma coisa de raiz de 17 ao quadrado. E a raiz de 17, a raiz quadrada de 17 ao quadrado é 17. Então, eu já tenho aqui o cosseno de x. Então, se eu tenho um cosseno de x, eu tenho uma tangente e eu quero descobrir o seno de x, fica fácil. Vou fazer aqui, ó. Vou até pegar outro piloto aqui, de outra cor, para descobrir só o valor da letra B. Eu já descobri para vocês, só falta descobrir o valor da letra A, viu? Aí, ó. Tá muito claro, não tá, minha gente? Deixa eu pegar outro piloto aqui azul. Tangente de x é igual a seno de x sobre o cosseno de x. A tangente de x é quanto? Menos 4. O seno de x é o que eu quero saber. E o cosseno de x é raiz de 17 sobre 17. Aqui embaixo tem 1. Aí o que é que tu vai fazer? Vai fazer 1 vezes seno de x, vai dar seno de x. E fazer 4 vezes raiz de 17 sobre menos 4 vezes raiz de 17. Fazer essa continha aqui, ó. Menos 4 vezes raiz de 17 sobre 17. Quando tu fizer essa multiplicação, já vou dizer a resposta para vocês. Menos 4 vezes raiz de 17 vai dar menos 4 raiz de 17 sobre 17. Tá aqui. Vamos conferir de novo, né? Para ver se eu não troquei nenhum número. Relação fundamental, certo? Menos 4, troquei por menos 4, certo? Descobri que seno de x é igual ao menos 4 vezes cosseno de x, beleza? Tá aqui. Poderia até substituir, eu nem precisava fazer essa conta. Se eu queria saber o seno de x, só trocava aqui, ó, pelo cosseno de x. Que é o cosseno de x, que eu descobri, raiz de 17 sobre 17. Tinha dado a mesma resposta. Mas beleza. Aqui fiz a substituição, tudo certinho.
Ok, 17. Pronto, minha gente. Pelo que eu estou vendo, está tudo certinho. Então, veja só. Fiz o 36 para vocês. Todinho. O 37 é a mesma coisa do 36, só que do lugar de eu dar o seno, eu dei o cosseno. Aí você tem que descobrir o seno para resolver a conta. O 38, eu ia fazer só uma parte para vocês, mas eu acabei descobrindo o seno e acabei descobrindo o cosseno para vocês, certo? O 39, ele diz assim, ó, a tangente de 58 graus é aproximadamente 8 quintos. Aí ele quer saber, determina o seno de 58, certo? Na letra A. Na letra B, o cosseno de 58. A tangente de 302. A tangente de 222. Veja só. A tangente de 302 fica fácil, certo? Para a gente fazer. Por quê? Se eu uso aquela relação trigonométrica, certo? Que eu dei na última aula. Se eu pegar 360 e retirar 302, vai dar justamente 58. Então, qual é a tangente de 58? Ele diz 8 sobre 5 aproximadamente. Eu só preciso ver se é negativo ou positivo. Lembra que eu tenho o primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, positivo e negativo. Lembra? Então você só vai ver se é negativo ou positivo isso daí. Na letra D, ele diz assim, ó, tangente de 222. Aí vamos lá. Qual é a forma? Pega 180, está no segundo quadrante, não é isso? Pega 180 e retira 122. Vai dar 58 também. Então ele está no segundo quadrante e é o mesmo valor do 58. Tu só precisa ver se é negativo ou positivo. O único problema está no seno e no cosseno, certo? Eu vou apagar aqui, ó, que é para fazer. Ele diz assim, letra A, o seno de 58 graus. Quanto é? Aí vamos lá. Eu sei que a tangente é 8 sobre 5, né? Então a tangente de 58 graus é igual ao seno de 58 graus dividido pelo cosseno de 58 graus. A tangente de 58 é 8 sobre 5. O seno eu não sei, então eu vou repetir isso aqui. E o cosseno também eu não sei, eu vou repetir. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer meio pelos extremos. Se eu quero encontrar o valor do seno, eu vou isolar o cosseno. Então eu vou dizer assim, ó, que 8 vezes cosseno de 58 vai dar 8 cosseno de 58. E 5 vezes seno de 58 vai dar 5 seno de 58. Então, o cosseno de 58, certo? É igual a 5 seno de 58 graus dividido por 8. Pronto, descobri. Então, onde tiver o cosseno de 58, eu posso trocar por esse valor, não é isso? Aí, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. Olha, voltando para ela de novo. Ó. Eu vou dizer que seno ao quadrado de 58 graus mais o cosseno ao quadrado de 58 graus é igual a 1, certo? Aí eu quero descobrir aqui o seno de 58, não é isso? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui seno de 58, seno ao quadrado de 58, mais o cosseno ao quadrado eu vou trocar por esse valor aqui, ó. Cosseno de 58 eu vou trocar por isso daqui, ó.
Aí vai ficar 5 seno sobre 8, mas só que isso aqui está ao quadrado, de 58, é igual a 1. Aí aqui, ó, seno ao quadrado de 58 graus, 5 ao quadrado é 25, seno ao quadrado é seno ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, aqui de 58 graus, estou repetindo, de 1. Então eu fiquei com a minha conta assim. Vou para ali, ó, certo? Que é para não ficar muito baixo. Então, minha gente, aqui embaixo eu não vejo, mas eu tenho 1. E aqui também eu tenho 1, certo? Isso aqui é isso aqui tudinho, ó. Então, MMC de 1,64 é 64. Então, o que é que eu vou fazer? 64 dividido para 1 é 64. Aí vai ficar 64 vezes seno ao quadrado de 58 graus. Mais 64 dividido para 64 é 1. E 1 vezes 25 seno ao quadrado de 58 graus. E 64 dividido para 1 é 64. 64 vezes 1 é 64. Posso eliminar o denominador. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. 64 seno de 64 seno ao quadrado de 58 graus mais 25 seno ao quadrado de 58 graus dá quanto? Dá 89 seno ao quadrado de 58 graus igual a 64. O problema é que eu não quero saber qual é o valor de 89 seno ao quadrado de 58 graus. Eu quero saber o seno ao quadrado, eu quero saber o seno de 58. Então eu vou fazer isso, ó. Seno ao quadrado ainda de 58 é igual a 64 sobre 69. 64 sobre 69. Mas eu ainda tenho que tirar isso ao quadrado, porque esse daqui não tem ao quadrado. Então eu vou passar ele para aqui, mas ele vai vir na forma de raiz. Aí raiz quadrada de 64 sobre 89. Aí o seno de 58 graus é raiz de 64, 8. Raiz de 89 não tem, então vai ficar 89. Aí lembra, né? Aquela velha coisinha que a gente vem fazendo. Já que eu não tenho a raiz embaixo, eu multiplico em cima por 89 e multiplico embaixo por 89. Aí vai ficar assim. Seno de 58 é igual a 8 vezes raiz de 89 vai dar 8 raiz de 89 sobre raiz de 89 vezes raiz de 89 dá raiz ao quadrado de 89, que vai dar 89. Tá certo? Então fica assim desse jeito. Aí, você sabendo o seno de 58, sabe que é esse valor? Para descobrir o cosseno fica fácil. O que que tu faz? É só pegar, ó, aqui eu tenho que o cosseno de 58 é igual a 5 seno de 58 sobre 8, não é isso? Quem é o seno de 58? Só tu trocar isso aqui, ó, por esse valor. Aí troca, faz a multiplicaçãozinha e acabou a conta. Na verdade, o exercício está praticamente quase todo resolvido para vocês, certo? Só precisa aí colocar um pouquinho de força de vontade, se tiver com alguma dúvida me perguntar, viu? Que eu lhe explico. E ficou só o 37 para fazer e a letra B do 39 para terminar, se eu não estou enganado. Para descobrir a letra B do 39 é só vir aqui, ó, nessa partezinha, e onde tem seno de 58, tu troca por esse valor. E ó, a gente descobriu aqui. Troca, faz a multiplicação que tu descobre a resposta. Beleza? E até a próxima aula.